Estamos começando mais um Chave do Enem com vocês. E esta semana nós fechamos o primeiro ciclo. Lembra comigo ali? Já tivemos linguagens, matemática, ciências da natureza e hoje nós vamos fechar com chave de ouro, com a área do coração. Vamos falar sobre ciências humanas. Tá preparado? Pegou o caderno, o lápis, a caneta? Está nos seguindo lá no @chave do Enem? Tira foto, posta lá que a gente vai compartilhando aqui durante a aula de hoje. Belezinha? Então, sem mais demoras, vamos começar com o componente Geografia. Não vou apresentar para vocês o professor. Você vai descobrir daqui a pouco, depois da vinheta. Beleza? Roda a vinheta! E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago e hoje eu vou trabalhar Geografia com vocês. Eu voltei e hoje vocês vão ter que interagir comigo ali por um tempinho. Vamos falar no Chave do Enem Humanas sobre o componente Geografia. Estamos chegando então na primeira aula. Seja bem-vindo você. Já se inscreveu aqui no canal, já curtiu, já foi no @chave do Enem? Então, vamos começar a falar sobre essa ciência linda e maravilhosa que é a ciência geográfica. Espero que você goste e se não gostar, espero que aprenda a gostar até o final do nosso ano, beleza? Fechou? Então vamos juntos ali começar pelo princípio. Bom, primeira aula, nós temos que relembrar alguns conceitos básicos de geografia. Professor, é importante isso? É. Não é um tema tão recorrente no Enem. Porém, aqui nós trabalhamos Enem e vestibulares. Em alguns vestibulares aparece de forma mais recorrente esse assunto. A história do pensamento geográfico, as escolas geográficas e os conceitos geográficos. Esse último, mais recorrente ainda. Belezinha? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre um pouquinho da história da geografia, resolvendo alguns exercícios, sobre as correntes do pensamento geográfico, também chamado de escolas da geografia, e vamos falar sobre esses conceitinhos dentro das questões de vestibular. Tá preparadinho? Já sentou? Já pegou material? Vamos começar então aqui analisando a primeira questão. Vamos lá. São feitas a seguir diversas considerações sobre a ciência geográfica. Analise-as. Primeira, Friedrich Ratzel foi o geógrafo considerado como um dos principais teóricos da geografia clássica, Clássico da geografia. O precursor do determinismo geográfico e da geopolítica. Sua obra publicada, que repercutiu consideravelmente nos meios acadêmicos, foi a Antropogeografia. Depois a gente vai tentar verificar se está certo ou errado. Vai pesquisando, dá tempo ali. 2. O ambientalismo, termo que é bastante utilizado na análise geográfica, refere-se de uma maneira ampla ao reconhecimento da importância que o ambiente ou o meio ambiente representa em relação à vida dos seres vivos. Bom, o primeiro ali é um autor, Ratzel. Ratzel foi um dos clássicos, foi um dos fundadores da geografia clássica. Então, tem que lembrar um pouquinho ali da biografia do rapaz. O segundo já é um conceito de ambientalismo, Existem vários conceitos inerentes às ciências e o ambientalismo, inclusive, é um conceito transversal, que não pertence somente à geografia, mas também está dentro do escopo geográfico. O ambientalismo, segundo a afirmação ali, tem a perspectiva da análise geográfica, ampla, reconhecendo a importância que o ambiente, ou meio ambiente, representa para os seres vivos. Você estuda isso em geografia? A importância do ambiente para a vida dos seres vivos, ali no sentido do reino animal, vegetal, e para o ser humano? Fica ligado ali nessa afirmativa. 3. Existe na geografia uma dupla tradição metodológica, algo que já se reconhece há muito tempo. Ou seja, as confrontações clássicas entre o determinismo e o possibilismo. Possibilismo e determinismo, lembram disso? É o princípio, São dois
são dois assuntos que estão lá no comecinho das nossas discussões sobre geografia, lá na geografia clássica, escola alemã, escola francesa, tá lembrando? Vamos lá. 4. O princípio do uniformitalismo, bastante empregado na análise geoambiental, defende que a superfície terrestre evoluiu a partir de sucessivas catástrofes, algumas das quais teriam promovido a extinção em massa da biodiversidade. Será que nós temos esse princípio uniformitarismo? E o princípio, ele diz que a Terra, a superfície da Terra, ele só existe porque houve uma série de catástrofes. Será? Vamos pensar. 5. A geomorfologia, um dos ramos da geografia humana. Opa! Geomorfologia. Geografia, né? Terra. Morfologia, forma. Tá? Então, a geomorfologia, um dos ramos da geografia humana. Opa, humana, estuda a forma da Terra, estuda a superfície da Terra, será? Foi excluída da análise geográfica ambiental e substituída pela geografia dos riscos ambientais. Aliás, dos riscos naturais. Sobretudo na interpretação dos problemas ambientais de áreas montanhosas. Será que tem uma área chamada Geografia dos Riscos Naturais que substituiu a geomorfologia para estudar áreas montanhosas? E tudo isso está na geografia humana? Vamos lembrar um ponto importante aqui, geografia humana, geografia física. Uma dicotomia muito antiga na ciência geográfica. Vamos retomar aqui rapidinho para lembrarmos. Geografia física é aquela área da geografia que tem como principal objetivo estudar os fenômenos naturais que se desenvolvem na superfície da Terra, no interior da Terra, na atmosfera. Basicamente, quando a gente vai estudar ali na apostila, é a parte de clima, vegetação, relevo, hidrografia, meio ambiente. Tá? A geografia humana estuda a relação entre o homem e o espaço e entre os homens que compõem a sociedade. Então, será que se enquadra aqui, inclusive, essa geografia humana? Perceba, algumas palavras-chave dentro ali dos acertos, né, das considerações, permite você já ir eliminando. Fica a dica, né? A leitura é extremamente importante em todas as áreas, mas também não é diferente e também não será diferente aqui nas ciências humanas. Depois o professor Yuri vai falar um pouquinho mais para vocês sobre, né, as ciências da história, beleza? Então vamos lá. Feito a análise, né? Quais será que são corretas? Coloca lá, vai lá. Aqui embaixo tem um link, posta a resposta. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2 e 3. Vamos voltar? Ficou em dúvida? Vamos voltar aqui. 1. Hetzel, sim, é um dos principais teóricos da geografia clássica. E ele, galerinha, ele vai falar um pouquinho sobre determinismo, tá? Determinismo geográfico. Tem um pouco, tá associado um pouquinho ao determinismo biológico, você também vê lá em biologia. O ambientalismo é uma das áreas transversais que estuda essa questão, né, de como o ambiente influencia o homem e o homem influencia o ambiente, a sociedade, né? A geografia, ela tem essa dicotomia, tá? Então nós temos também ali a geografia clássica, determinismo e possibilismo. Vai ter outra questão para a gente entender um pouco melhor esses dois conceitos, tá? Então está certo. O que estava errado ali? Uniformitarismo, conceito totalmente errado ali. E a geomorfologia, queridos estudantes, é um ramo ativo da geografia, ele não foi substituído. A geomorfologia é um ramo que estuda a interface atmosfera, geologia e a interação que existe. Ou seja, como o relevo gerado pelas forças endógenas, as placas tectônicas, o choque, movimentação, são modelados pelos agentes externos. Modelados ali pela chuva, pelo vento. Então a geomorfologia, ela vai estudar essa relação, né, e as formas que são impressas na superfície. Belezinha? Então, geomorfologia, anotou ali, conceito-chave. Vamos ter repertório e vamos anotando aquilo que não sabíamos e agora sabemos. Então, fechou? A resposta certa, então, é a D, onde aponta ali. Estão corretas 1, 2 e 3 apenas. Beleza? Fechou? Bom, vamos lá. Segunda questão. Agora, nessa questão, nós temos alguns nomes que são importantes no decorrer, né, que foram e são importantes no decorrer do desenvolvimento da ciência geográfica. Vamos lá. Sobre a evolução da ciência geográfica, marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Primeira coluna, pessoal, nós temos ali alguns nomes. Paul Vidal de Lablache,
Yves Lacoste, Milton Santos, Friedrich Hatzel, Alexander ou Alexandre von Humboldt, pode aparecer Alexandre também, mas o certo é Alexander, ok? Carl Ritter, Cláudio Ptolomeu, Heródoto, Hipócrates e Aristóteles. E a ideia é o seguinte: associe com a coluna 2, onde existe uma descrição do feito desses autores, desses estudiosos da geografia. Por que estudiosos? Porque nem todos ali estavam escrevendo, estudando a geografia dentro do contexto científico, beleza? E aí a gente já vai conversar agora aqui na resolução. Dica: quando eu vai responder essa questão, leia a segunda coluna e tente já fazer a associação, beleza? Você ganha tempo e tenta ali relembrar os nomes. Então vamos lá para a primeira linha, para a primeira assertiva que aparece ali na segunda coluna, beleza? Então, na Idade Média, fez importantes estudos geográficos e cartográficos registrados em sua obra Síntese Geográfica. Poxa, Idade Média. Perceba que a própria questão ajuda a responder. Você já consegue eliminar ali a maior parte dos autores. A questão trouxe, além do nome, as datas de nascimento e morte desses geógrafos, desses autores, né? Então, Paul Vidal de Lablache viveu no século XIX até o começo do século XXI. Yves Lacoste e Milton Santos não colocou, tá? Mas com certeza você já ouviu falar pelo menos do Milton Santos, que é muito comum na geografia. Ele vai aparecer lá no 7º ano, tá? Ele aparece no 8º ano, quando a gente fala de geopolítica, de globalização, no 7º ano, Brasil em Rede. Então é um autor contemporâneo que aparece muito, né, nas escritas geográficas. Não pode ser da Idade Média, não pode fazer parte da Idade Média. Von Humboldt e Ritter, olha lá, séculos, né, 18 e 19, não pode ser. Sobraram dois ali, Cláudio Ptolomeu, Heródoto, Hipócrates e Aristóteles. Ficava em dúvida, né? Mas se você ficou ligado, leu o nosso material, já estudou isso, vai lembrar que o autor que cunhou a palavra geográfico, geógrafo, geografia, né, que começou a escrever esse conceito, foi o nosso amigo Cláudio Ptolomeu. Aliás, Cláudio Ptolomeu foi muito importante para a cartografia. Ele registrou na época, isso estou falando no período antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo, ele registrou o primeiro mapa mundi que nós conhecemos. E galera, pasmem, o cara mandava bem. Tá? Ele escreveu um compêndio geográfico com mapas e descrições de lugares, descrição de paisagem, antes de existir esse conceito científico, né? Daquilo que era conhecido, do mundo conhecido. Então, a primeira obra com esse nome de geografia está atribuído a Cláudio Ptolomeu. Então, Cláudio Ptolomeu está lá, 5. Já marca ali, 5. Tá? Segundo ali, na Grécia Antiga, analisaram a dinâmica dos fenômenos naturais, elaboraram descrições de paisagens e estudaram a relação homem-natureza. Bom, a Grécia Antiga... Tá? A Grécia Antiga, nós vamos ter ali Heródoto, Ptolomeu, Heródoto, Hipócrates e Aristóteles. Tá? Só me desculpando aqui, Ptolomeu não é antes de Cristo, é depois de Cristo, tá bom? Me desculpe ali que eu falei na parte histórica. O professor de Yuri depois vai me dar uma bronca, ele vem depois e fala com vocês, tá bom? Quem foram esses autores? Tá? Faltou ali Heródoto, Hipócrates e Aristóteles, que, aliás, só pelo nome você já mata, né? São autores gregos, já está na cara. E também tem uma outra dica de leitura. Lembra que ler é importante. Está no plural. Né? No caso ali, analisaram. Analisaram, plural. Não pode ser Carl Ritter e Humboldt, porque não faz nem sentido. Né? Heródoto, Hipócrates e Aristóteles, que você vê em outras ciências, são gregos. Então já dá para matar essa aí só pelo nome e só fazendo a leitura ali, que está no plural. Tá? Vamos lá. Professor, então, fala um pouco mais sobre Heródoto, Hipócrates e Aristóteles. Os gregos começaram a pesquisar a relação da natureza. Por que isso? Porque a Grécia é uma península ali no Mar Egeu, né, que faz parte, no contexto geral, do Mar Mediterrâneo. E existiam cidades-estados, lembram disso em história? E cada cidade-estado estava separada ali por montanhas, então a melhor forma de você chegar comercialmente a outro lugar era navegando. E para caminhar pelas montanhas, para navegar, é necessário entender um pouquinho sobre os aspectos naturais. Então eles começaram a descrever as paisagens e a relação entre homem e natureza para aquele período. Importante para o desenvolvimento daquela sociedade, naquele espaço geográfico. Beleza? Vamos lá.
Pesquisadores alemães. Perceba que já dá a dica, pesquisadores alemães. Já sobrou ali só uma opção, mas vamos lá. Pesquisadores alemães fundaram a geografia como ciência, ou seja, uma área do conhecimento que passou a ser pesquisada e ensinada nas universidades, com a gradativa sistematização do seu arcabouço teórico-metodológico. Não pode esquecer quais são os pais fundadores da geografia científica. Vamos retomar aqui? Quando eu falo da Idade Média, quando eu falo da Grécia Antiga, é uma geografia pré-científica, tá? Lembrando que as ciências elas só vão se estruturar depois do final da Idade Média, se estruturar no sentido de ter cadeira acadêmica, faculdade, curso. Até então, né, os homens buscavam as respostas na natureza, na matemática, no conhecimento filosófico. Então, quando nós citamos Ptolomeu, Heródoto, Hipócrates e Aristóteles, eles são autores, pesquisadores pré-científicos, pré-geografia científica, porém estudaram o objeto da geografia, por isso que eles estão aqui conosco. A geografia como ciência, ou seja, a fundação do curso de geografia, vai acontecer lá na Prússia, atual território da Alemanha, no século XIX. E dois são os pais fundadores desse curso, Alexander von Humboldt e Carl Ritter. Tá? Alexander von Humboldt, um naturalista, que inclusive fez uma expedição pela América, tá? Tem uma corrente com o nome dele, corrente de Humboldt aqui na América do Sul, em homenagem a ele, e Carl Ritter, mais atrelado a uma ciência humana, uma ciência econômica. Então os dois são fundadores da geografia científica, anota ali, pais da geografia, anotou? Para não esquecer, Alexander von Humboldt e Carl Ritter fundaram a geografia como ciência, porque no século XIX, período de unificação territorial, o avanço da Revolução Industrial, a geografia vai ser criada, sistematizada, porque a geografia como conceito existia, mas não era sistematizada, não era organizada ali em disciplinas, em matérias, né, em subdivisões. Isso vai ser importante para esse período de unificação territorial na Europa e o avanço da Revolução Industrial. Os governos, os estados nacionais, precisam desse conhecimento, olha só que importante, geográfico, para determinar territórios, demarcação de territórios, para, além de demarcar territórios, descobrir fontes de matéria-prima e energia. Onde está a matéria-prima da Prússia, da Alemanha, da Itália, né? E saber explorar esses recursos para gerar riqueza. Então a geografia ela vai ser fundada nesse contexto histórico por Alexander von Humboldt e Carl Ritter. Anotou? Tá ali, tá? Humboldt e Ritter, pais da geografia. Próximo, definiu geografia como ciência humana, embora na prática a tenha tratado como ciência natural. Foi influenciado pelas teorias de Lamarck e Darwin, pai do determinismo geográfico. Na questão anterior eu até citei para vocês, a gente vai depois detalhar um pouco melhor para vocês, tá? Bom, quem aqui trabalhou a questão do determinismo? Pessoal, lá no final do século XIX, nós tínhamos a efervescência também da ciência biológica, Lamarck e Darwin estavam em evidência, Darwin vai propor a teoria da evolução, e esse pensamento de que o ambiente seleciona e faz com que o mais forte sobreviva, vai também influenciar o pensamento geográfico. Vai surgir o pensamento do determinismo, tá? Do determinismo geográfico, que é bem parecido com o determinismo biológico. Algumas sociedades serão superiores às demais a depender do ambiente onde ela está, ou seja, o ambiente vai moldar esta sociedade. A sociedade vai ser fruto total da influência ambiental. Quem escreveu isso? Vamos lá, vem lá da escola alemã. Sobrou quem ali de alemão? Friedrich Hatzel. Hatzel, então, é o principal autor que propôs o determinismo geográfico. Em oposição ao determinismo geográfico, nós vamos ter um outro autor que vai dizer o seguinte, que na verdade a sociedade ela tem uma relação mútua com o ambiente que a cerca. A sociedade ela pode até ter algumas influências, mas ela também modifica e aprende a modificar o espaço para a sua sobrevivência.
Vamos lá então, né? Eu estou falando e nem li. Vamos ler ali e vai fazer sentido. Geógrafo francês, já está fácil, passou a criticar o método puramente descritivo, método clássico da geografia, descrição de paisagem, ok? E a defender que a geografia se preocupasse com a relação sociedade-natureza. Relação, entendo ali, uma relação mútua, tá? Que o homem, ele precisa da natureza e o homem também tem certas influências da natureza. Não é determinado. Ele é o pai do possibilismo geográfico. Possibilismo geográfico, sociedade modifica a natureza para o seu melhor proveito. Tem influência recíproca? Tem, mas a sociedade aprende. E qualquer sociedade, qualquer região pode aprender a dominar a natureza e utilizá-la para o desenvolvimento da sociedade. Quem foi o pai dessa teoria? Tá fácil, né? Sobrou só um nome francês. Aliás, só tem um nome francês ali. Paul Vidal de Lablache. Né? Não sei se fala assim, me desculpem, mas Paul Vidal de Lablache, ok? Ele é o pai, então, do possibilismo geográfico. Daqui a pouquinho vou falar mais aprofundado dessas duas escolas, beleza? Bom, sobrou ali pioneiros do processo de renovação nas bases teóricas e metodológicas da geografia a partir dos anos de 1970. Publicou em 76 o livro A Geografia. Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. E no Brasil, lançou o livro, em 1978, Por uma Geografia Nova. São dois autores ali que constroem ou ajudam a fundamentar um novo conceito geográfico, tá? Uma geografia crítica. Só sobrou um nome, uma lista de nome ali, né? Yves Lacoste, autor da frase, né, que nós usamos muito. O professor de geografia talvez já falou com você, né? A geografia serve antes de tudo para fazer a guerra, tá? Isso vai falar de forma crítica, inclusive. E Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro. Beleza? Então está ali a ordem 5, 6, 4, 3, 1 e 2. Acertou nessa questão do vestibular, né? Seria então a alternativa ali apresentada em E. A sequência correta é 5, 6, 4, 3, 1 e 2. Belezinha? Fechou? Vamos continuar ali, né, a nossa conversa. Perceba, pessoal, que de novo nós vamos ter que relacionar colunas. É comum isso nos vestibulares, quando aborda essa parte mais teórica dos conceitos geográficos, da história da geografia, que você consiga fazer ali, então, essa relação, tá? Entre as colunas, para ver se você está esperto. Vamos lá, relacione corretamente as correntes do pensamento geográfico e as suas devidas características, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1, né? Vamos lá, coluna 2, 1. A coluna 1 tem lá, 1, Geografia Cultural e Humanista, 2, Geografia da Crítica Radical, 3, Geografia Tradicional e 4, Geografia Quantitativa. Vai lá para a coluna 2. Vamos ler as características e tentar, então, verificar qual se enquadra ali. Qual é o pensamento geográfico, qual é a corrente geográfica que se enquadra nessas características da coluna 2. Lendo então. Em sua concepção dos estudos da paisagem da região e do meio, privilegia a oposição entre determinismo e o possibilismo. Qual será que é a geografia que trabalha isso? Que discute muito a questão do possibilismo e do determinismo, que já falamos um pouquinho ali. Ela está lá atrás, lembram disso? Está lá atrás. Qual é a primeira geografia científica? Sempre vai começar pela tradicional. Tá? Então, a geografia tradicional, ela tinha como arcabouço, lembrando que essas escolas elas são alteradas com o passar do tempo, né? Ela tinha como arcabouço estudar a paisagem, a descrição dos elementos geográficos, foi fundada para ajudar os governos nacionais a impulsionar a economia, beleza? Tá? E lá dentro existia então essa dicotomia, essa briga, essa oposição entre duas grandes correntes clássicas, a determinista, que é a corrente alemã, e a possibilista, que é a corrente francesa. Então, estamos falando da geografia clássica. Próximo. Prioriza as representações de ordem simbólica que estruturam uma atitude e uma concepção dadas em relação a um espaço de referência. Vai trabalhar com o abstrato. Vai trabalhar com a construção simbólica do espaço. Tá? A atitude, a concepção e a relação
entre o ser humano e essa simbologia criada no espaço. Qual dessas geografias ou qual dessas correntes do pensamento geográfico trabalham essa questão, né, do abstrato? Olha, é só dar uma olhadinha ali, é só perceber cultura, né? Humanismo, relação do homem. Então, está associado ao estudo cultural, à geografia cultural, humanista, né? Onde a grande preocupação vai ser entender a relação do homem com o espaço e os significados criados pelo homem naquele espaço. Como assim, professor? Comunidades tradicionais, tradições, culturas de um povo, as manifestações dessa cultura. É uma relação homem-ambiente transformada ali pela capacidade do homem de criar símbolos. Esse é um dos principais objetivos dentro da geografia cultural humanista. Deu para entender, então? Vamos lá. Destacou a clareza, a simplicidade, a generalidade e a exatidão como principais condições de análise do espaço, fazendo uso da estrutura lógica para desenvolver o trabalho científico em geografia. Bom, já foi a geografia tradicional, já foi a geografia crítica, sobrou qual? Aliás, já foi a cultural, sobrou a crítica e a quantitativa. Vamos lembrar um pouquinho ali, período entre guerras mundiais. Destruição, né? Destruição de todas as ordens. Física, né? Bombardeios, parques industriais, cidades destruídas, plantações, né, arrasadas. Catástrofe humanitária, deslocamento de população, grandes migrações, né? População ali fugindo da fome, grandes catástrofes econômicas, economia, né? Depois das guerras, nos países, principalmente nos países perdedores, né? Ela acaba entrando em declínio. Bom, nesse momento, os geógrafos eles começam a pensar o seguinte: não dá para ficar abstraindo, não dá para ficar preocupado somente com a ideia do homem e o ambiente. Nós precisamos criar um método mais objetivo, mais claro, mais exato para entender essa sociedade que está fragmentada. Para entender um pouquinho, né, de como anda a economia, de como andam as estruturas, de como é a distribuição populacional e as características da população. Você já percebeu que quando a gente vai falar de economia no Brasil, aparece lá, segundo o IBGE, né? Quando nós vamos contar a população no Brasil, o IBGE faz a contagem, né? E o IBGE, se nós formos fazer análise ali, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Geografia e estatística andam de braços dados até hoje. Mas quando vai surgir isso? Vai surgir lá na escola quantitativa. Ficou fácil, né? Só de ver lá, exatidão. A palavra exatidão, né? Lógica, remete à matemática. Então, queridos estudantes, na geografia quantitativa, nós vamos ter ali o emprego da estatística e da matemática como ferramenta de análise ambiental. Nesse momento, essa ideia de censo, levantamento de dados, né? PIB. O PIB não é um conceito dessa época, mas a ideia de saber quanto se tem de riquezas, quanto se produz de riqueza, inflação, né? Usar esses dados que hoje é comum no nosso livro. Né? Nosso livro didático sempre vai trazer uma informação. Vamos falar de petróleo. Traz ali os países produtores, quanto produz, vai falar de PIB de um continente, né? Traz os dados matemáticos. É uma herança que nós temos hoje. Aquele quadro, né, tabela, quadro, gráfico que vem no livro de geografia, ele está muito atrelado a essa ideia de uma análise mais estruturada, de uma análise mais direta, objetiva. E perceba, não é a tabela pela tabela. Nós usamos a tabela, o gráfico, no material didático de geografia para você entender o contexto. Então, isso está dentro da geografia quantitativa. Anotou? Lembrou disso? É claro, sobrou só um aqui, né? Geografia crítica radical. Aliás, acabamos de falar lá atrás de dois autores, né? Yves Lacoste e o nosso amado Milton Santos, o geógrafo brasileiro. Qual é a característica, então, professor? Vamos lá, fechando aqui, né? Qual a característica dessa geografia crítica, né? Conclui que o espaço tem um papel tão ativo quanto os outros elementos nas esferas de reprodução social, fazendo parte da dialética que o funda. Opa, duas palavras-chave ali. Reprodução social e dialética. Dentro da geografia crítica, querido estudante, o foco agora é analisar as relações sociais. As relações de pobreza e riqueza, miséria e exploração, né? Já vai surgir, inclusive, dentro do contexto de um mundo globalizado. Milton Santos, inclusive, né, que é um autor brasileiro,
que tem repercussão dentro dessa área, ele vai fazer várias análises de como a globalização, que a princípio é inclusiva, gera grande exclusão social. Então ele vai falar como a reprodução social da globalização, por exemplo, gera benefícios para uma parte da população mundial, só que para que esse benefício exista, eu preciso ter uma exploração de outra camada da sociedade para que esses produtos baratos, vendidos no processo de globalização, no contexto de globalização, possam ser consumidos. Tá? Então a geografia crítica ela vai, né, e o nome já diz ali, né, crítica, né, e radical porque ela vai aproveitar a ideia da dialética, né, aquela ideia espiral de sociedade. Tá? Então a geografia crítica ela vai surgir já no contexto de mundo globalizado, final da Guerra Fria, mundo ainda bipolar, mas reestruturando-se ali. Fechou? Perceba que é importante entender as principais escolas do pensamento geográfico e o contexto. Ficou claro para vocês? Vai mandando perguntinhas ali, né? Como eu não estou aqui no chat, eu vou respondendo hoje pelo e-mail que você deixou lá cadastrado, beleza? Então ficou uma dúvida ali, eu vou responder para você no e-mail, faço questão que você mande para mim. Fechado? Vamos lá então para a nossa próxima questão. Aliás, né? Não marquei. Se você estivesse fazendo a prova, seria a alternativa D, né? A ordem lá 3, 1, 4 e 2. Vamos para a próxima questão, uma questão mais simples e direta aqui, tá? Bom, no final do século XIX e durante o século XX, surgiram métodos de análise e correntes de pensamentos que contribuíram com a história do pensamento geográfico. Com referência a essas correntes, assinale a alternativa que apresenta as características da geografia radical ou crítica. Ficou fácil demais. Acabamos de falar sobre isso. Mas vale a pena nós lermos ali, entender o que está errado e o que está certo. Fechou? Vamos lá. Essa corrente foi liderada por Paul Vidal de Lablache. Lablache está bem de memória, anotou, entendeu? Lablache é de qual mesmo? Não estou escutando, fala mais alto aí. Acertou, que bom. Geógrafo francês possibilista. Já está errado, tá? Já está errado. Tá? Vamos ver o resto ali. De acordo com ela, a sociedade poderia atuar sobre as condições naturais do meio, adaptando-se às suas necessidades. Pessoal, essa frase, né, essa alternativa, na verdade, desse item, está correta. Esse item está correto. Porém, ele está fora do contexto. Se tivesse ali em cima, na pergunta, na orientação da pergunta, né, apresente as características da geografia clássica francesa possibilista, estava tudo ok. Tá? Estava tudo ok. Tome cuidado, porque isso é, né, o falseamento de questão. O pessoal chamava de pegadinha. Pegadinha não existe, mas existe sim. Você coloca uma frase certa, se você não souber o contexto, acabei de falar que é importante saber o contexto, você assinala. Se você estudou Paul Vidal de Lablache, lembra o que ele falou, está em dúvida com as demais, aí você vai direto nessa e perdeu a questão. Tá? Não é essa não. Vamos lá. De acordo com essa corrente de pensamento, o desenvolvimento econômico e cultural de uma nação estaria ligado diretamente às condições naturais do seu território. Quem falou sobre isso está ligadinho, falamos agora há pouco, hein? Isso aí já é lá da geografia alemã, do determinismo, onde a sociedade depende totalmente do ambiente dela. Nem faz sentido, né? Hoje a gente importa, hoje a gente comercializa, né? Então, joga fora. C. Essa corrente surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Tá muito fácil a aula de hoje, mas é importante a gente rever, é muito importante rever. Segunda Guerra Mundial, qual surgiu? Geografia quantitativa. Vamos ler ali. Representou um retorno aos postulados positivistas do século anterior, valendo-se de recursos da estatística. Se fosse isso, estava certo, né? Se fosse perguntado sobre a geografia quantitativa, estava tudo certo, mas não é a radical ou crítica. Beleza? Vamos lá. B. Essa corrente tinha uma perspectiva de análise que permitia compreender de forma mais abrangente os problemas sociais, econômicos e políticos da época. Foi liderada por pensadores como o geógrafo Yves Lacoste e o professor Milton Santos. Não tem dúvida mais, né? Vai lá, já pode marcar ela. Lembrou? Geografia crítica, relação social, problemas sociais, né? Econômicos, a relação política, dois nomes que podem aparecer: Yves Lacoste e Milton Santos. Ali embaixo, só para nós fecharmos a questão, nessa corrente leva-se em consideração, nos estudos geográficos,
os aspectos subjetivos, a memória, a percepção das pessoas a respeito do seu espaço de vivência. Qual é a corrente? Falamos também já dela. Qual é? Fala mais alto. Isso, geografia cultural humanista. Subjetividade, né? Relação com o espaço, vivência, são conceitos chaves para a geografia cultural humanista. Você vai sair craque dessa aula de hoje sobre o pensamento geográfico, belezinha? Então, a resposta correta, que eu tenho certeza que você marcou, é ali, a D. Fechou? Tem dúvida? Olha o link lá embaixo, manda para mim. Eu vou responder excepcionalmente por e-mail para vocês, beleza? Bom, próxima questão. Vocês vão sair bem craques hoje de tudo isso que eu estou falando, hein? Nós estamos pegando esse arcabouço mesmo do pensamento geográfico para que você saia daqui sem esquecer. Olha só, lê esse texto, lê esses dois textos aqui, né? Atente para os excertos abaixo. 1. Seus defensores afirmam que as condições naturais, especialmente climáticas, interferem na sua capacidade de progredir. Estabeleceu-se uma relação causal, causa, entre o comportamento humano e a natureza na qual tiverem esteio as teorias darwinistas sobre a sobrevivência e a adaptação dos indivíduos ao meio circundante. Vamos lá, o primeiro excerto fala, né, que os defensores dessa corrente, desse pensamento geográfico, eles diziam que o comportamento humano é determinado, aí fica fácil, né? É determinado pelo espaço geográfico, pela natureza na qual ele está inserido, pelo espaço no qual este indivíduo está inserido. Qual é a corrente do pensamento geográfico que fala sobre isso? Com base biológica, lá, né, em Lamarck e Darwin. Lembrou? Não vou falar. Pensem um pouquinho. Segundo excerto. Neste processo de trocas mútuas com a natureza, mão dupla, o homem transforma a matéria natural, cria formas sobre a superfície terrestre. Nessa concepção, o homem é um ser ativo que sofre a influência do meio. Ele até sofre. Porém, e a palavra importante é essa, que atua sobre este transformando-o. Ideias antitéticas, né? Opostas. Tá? Primeira lá, lembrou? Fala aí que eu estou escutando aqui. Mandaram bem. É o pensamento determinista da escola alemã, Hatzel. O segundo, o homem, ele tem influência do meio onde está, afinal de contas, né? O tipo de roupa que você veste, a cultura agrícola, o que você tem que estocar de alimento, né? O quanto você tem que trabalhar para extrair um recurso natural, vai depender de fato do ambiente onde você está. Porém, nós não somos limitados totalmente pelo ambiente e nem o nosso comportamento é totalmente moldado só pelo ambiente. É essa parte importante, porque a primeira corrente ali fala que não, toda a sociedade, toda a característica de uma sociedade ela é moldada pela relação com a natureza. Tá? A causa do comportamento humano, por isso está lá causal, aliás, né? É determinado pela natureza. O segundo fala, não, embora tenha influência, embora de fato, né, o ambiente onde nós estamos tenha influência no comportamento humano, né, na cultura humana, nós aprendemos a transformar. O ser humano tem a capacidade de transformar a matéria natural, está ali na segunda linha. Ou seja, ele consegue transformar carvão em calor, petróleo em calor, hoje, né, o vento em energia, a radiação do sol em energia. Ele transforma isso para o seu melhor conforto, para o seu desenvolvimento. Tá? Então, o ser humano transforma. Há uma possibilidade de transformar aquele ambiente. Quando o homem pode transformar, possibilidade, possibilismo. Ficou claro para vocês? Aliás, palavrinha-chave, ó. Olha aqui comigo. Olha nos meus olhos, foca aqui agora. Palavra-chave para você não esquecer mais. Determinista. A natureza determina a sociedade. A natureza determina a sociedade. Pensamento alemão, determinista. O homem tem a possibilidade de mudar a natureza. Perceba? Mudou. O homem tem a possibilidade de mudar a natureza, de alterar a natureza, de transformar a natureza. Pensamento francês. Tá? Paul Vidal de Lablache,
aliás, possibilismo. De novo, a natureza determina a sociedade. Determinismo. Alemão. Hatzel. O homem, a sociedade, tem a possibilidade de mudar a natureza. Possibilismo. Lablache. Escola francesa. Anotou? Tá certinho? Então vamos lá. Agora é só ir para o abraço e assinalar ali, sem dúvida, sem nenhum momento de medo, que os excertos, né, apresentados ali, eles representam o determinismo, alemão, Hatzel, e o 2, o possibilismo, francês, Lablache. Tá ficando claro para vocês? Acertaram? Estão mandando bem? Nossa aula hoje é sobre essa base do pensamento geográfico. Belezinha? Não se esqueça, hein? Não se esqueça. Tem dúvida? Manda, marca a gente, nos siga. Estamos juntos ali para aprender cada vez mais. Próxima questão. Agora a gente sai um pouquinho dos conceitos das escolas do pensamento geográfico. Vamos falar de outros conceitos geográficos, tá? Agora a gente não está mais falando, nós não estaremos mais conversando, falando do pensamento geográfico em si, que são aquelas escolas ao longo do tempo, mas de alguns princípios que existem dentro da geografia. No começo da aula de hoje, eu citei para vocês que existe também uma dicotomia clássica entre geografia física e geografia humana. Tá? A geografia física é aquela que estuda o meio ambiente, é aquela que tem como objetivo entender as relações naturais, enquanto a geografia humana, as relações sociais, a relação do homem com o ambiente onde ele está. Beleza? Então, sobre os conceitos e princípios da geografia física, é correto afirmar que na evolução da natureza e do mecanismo de evolução da superfície da Terra, os processos externos atuam isoladamente, sem conexão entre eles. Pessoal, quando a gente fala evolução aqui não é o termo biológico, tá? É transformação. Na geografia a gente trabalha esse conceito de evolução na transformação. De fato, o espaço geográfico ele é modificado ao longo do tempo, tá? Sem que haja aquele conceito biológico. Isso é outro ramo, tá? Aí são outros questionamentos. Mas aqui ele vai falar sobre evolução, você vai ver nas questões ali, mas é transformação o sentido dessa palavra aqui. Bom, na evolução da natureza e do mecanismo da superfície da Terra, os processos externos atuam isoladamente, sem conexão. Perceba que quando tem algo muito impositivo, né, sem, né, exceto, algo que seja muito ali marcante, geralmente você já fica de orelha em pé, desconfia. Agentes externos, processos externos, tudo aquilo que atua na superfície do nosso planeta modificando. Então, o item está dizendo o seguinte: toda a superfície da Terra é modificada, né? Toda a natureza da superfície da Terra é modificada por agentes externos, porém, eles atuam tudo isoladamente. Chuva é só chuva, não tem conexão com o rio, não tem conexão com o vento. Será que funciona assim? Não, mesmo porque nós temos o conceito de geossistema. Tá? A geografia ela entende e ela compreende que, na verdade, todos os sistemas da Terra estão interligados. Então, sempre haverá conexão. Bem simples, né? Vamos falar de agente externo, chuva. A chuva está ligada com a questão atmosférica, com o ciclo da água. Além disso, quando a chuva cai e causa ali o intemperismo, que é a quebra de um bloco de rocha, o próprio fluxo dessa chuva, que agora não é mais chuva, agora é fluxo superficial, está ligado à hidrografia, ele vai pegar o que foi quebrado pela chuva e vai levar embora. Vai depositar ali nas áreas mais baixas, nas bacias sedimentares. Então, está muito errado, porque todos os agentes externos e tudo aquilo que atua na Terra, transformando-a, tem conexão. Beleza? Então, já elimina ali. B. A estrutura geológica não interfere no mecanismo de origem e evolução da superfície da Terra? Traduzindo, os terremotos, os vulcões, o choque de placa, não tem nada a ver com relevo? É isso que está dizendo ali. Então, o que acontece aqui, né, dentro da Terra, não interfere aqui onde nós estamos? Mas isso é muito fácil de dizer não, né? Afinal de contas, se você está em todo o Brasil aqui, né? Aliás, boa noite para todo o Brasil. Você que está na Bacia Amazônica, você que está ali na Serra do Mar, você que está ali na Serra da Canastra, no Recôncavo Baiano, no Planalto do Rio Paraná, na planície, né? Então, esses recortes de relevo, eles dependem do arcabouço.
Então eles dependem sim da estrutura que foi criada pelas forças endógenas, belezinha? Então tudo que nós observamos na superfície da Terra também tem relação com o que acontece dentro da Terra. Fechou? Próximo então, C. Climas do passado, também chamados de paleoclimas, não deixaram marcas de sua atuação, mesmo em relação a flutuações marinhas ou ocorrência de ambientes fossilíferos. Só de pegar o finalzinho ali, já diz que está alguma coisa errada. Professor, mas eu nunca ouvi falar sobre paleoclima. Está ouvindo agora então. Se você já ouviu, ótimo. Esse é um termo não tão comum nas nossas aulas. Paleoclima, de fato, é o estudo do clima lá do passado, né, das eras geológicas onde o ser humano ainda não registrava. A gente não tinha uma estação climatológica, não tinha previsão do tempo no teu celular, né? Para os mais antigos, na TV, né, no jornal, não existia previsão do tempo, a gente não registrava. Dá para ver esse paleoclima em algum lugar? Dá para ver. As mudanças da superfície da Terra são impressas, inclusive, nas rochas. Nós conseguimos, estudando a estratigrafia das rochas, né, a gente chama de litografia, ver ali quando teve depósito de areia, porque foi um período de ventos maiores, quando teve uma maior influência da água. Nós encontramos sal, né, sal armazenado em rocha, sal marinho armazenado em rocha continental. Então quer dizer que o mar flutuou, o mar já entrou. E aliás, fóssil é um grande exemplo disso. Nós encontramos fósseis, né, guardados em camadas. Esses fósseis, eles mostram que houve alguma alteração climática, que houve alguma alteração na dinâmica da atmosfera e que o mar também flutuou. É muito comum, né? Nós estamos aqui, eu estou agora aqui no Paraná, nós encontramos aqui nas nossas bacias sedimentares fósseis marinhos. Isso, olha, centenas de quilômetros longe do mar. Quer dizer, então, que houve uma flutuação do mar, né? A gente sabe que teve, né? A gente sabe, né? Dilúvio. Então, o mar subiu e depois ele, né, teve toda a tormenta, os animais ficaram ali compactados, sedimentados, viraram fósseis. Então, tá errado também, né? Tá errado. Apareceu fóssil, paleoclima, sempre está associado. E sobrou AD, né? Na evolução da superfície da Terra, ou seja, na transformação da superfície da Terra, os processos externos, ou exodinâmicos, né? Exo, fora, são dependentes do clima e da vegetação e atuam de maneira integrada através dos sistemas de erosão. Opa, olha lá, sistema integrado, oposto do que estava lá na A. Então sim, a superfície da Terra ela é moldada principalmente pelo clima, a variação do clima. Professor, mas e o interno? Sim, lembrando que teve choque de placas, subiu a montanha, só que aí o clima vai quebrar isso, o clima vai reconstruir isso. E a vegetação também influencia, né? Os dois são importantes para o processo, primeiro, da quebra das rochas. Lembram do nome da quebra das rochas? Tem um nome importante, hein? Intemperismo. Então, primeiro, as rochas precisam ser quebradas, intemperizadas, intemperismo químico, físico e biológico. Tá? Todo esse material que foi quebrado, ele vai ser depositado em camadas de solo ou transportados. Grandes processos de erosão ao longo do tempo, erosão em sulcos ou em lâminas. Tá? Então, o sistema de erosão, queridos estudantes, você já ouviu falar de erosão, né? Quando a gente estuda erosão, geralmente no nosso livro, vem lá uma erosão no sítio, né? Uma vossoroca, né? Um buraco grande. Mas nós temos que lembrar que em toda a superfície da Terra, o processo erosivo acontece lentamente. Toda a chuva que cai na sua cidade, né? Se você está no norte, se você está no sul, no nordeste, centro-oeste, sudeste do Brasil, tem chuva. Mais ou menos chuva, né? Mas tem toda aquela enxurradinha, já olhou para a enxurrada quando passa ali na frente da tua casa, né? Ela transporta terra, ela transporta areia, ela transporta sedimentos. E esse processo, lentamente, ele vai transformando a superfície da Terra. Ficou claro para vocês, então? Poxa, né? Tá lá. D. Fechou? Tem dúvida? Vai mandando. Belezinha? Bom, olha só, né? Eu trouxe aqui uma questão um pouco diferente. Para nós estudarmos. Fiquem bem atentos, porque pode acontecer o seguinte. Textos poéticos, música, pode aparecer na prova de geografia. Professor do céu, mas como assim? Eu achei que eu ia ver isso só em português, aí me livrava lá em português, vou ter que ver isso em geografia. Vai, querido estudante, vai, faz parte, né? Perceba que os conhecimentos, as ciências conversam entre si.
tá? Não é exclusivo de um ou de outro, existe sempre essa interação entre as ciências. Então já fica a dica. É comum, e se você olhar na sua apostila também vai estar lá, quando nós vamos trabalhar os conceitos geográficos, que agora eu já estou virando a página, a gente vai falar de conceitos geográficos, é muito comum aparecer então textos, poemas, né, letra de música, que remetem aos conceitos da geografia. Vamos rapidamente rever aqui quais são os conceitos da geografia, para nós lembrarmos. Bom, como toda ciência, a geografia ela também precisa buscar a conceituação própria, para que ela possa abordar temas, né, em perspectivas diferentes. O objeto principal da geografia é o espaço geográfico, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então, tudo que existe na Terra é espaço geográfico. Ele é apropriado, ele é transformado, ele é apropriado financeiramente, ele é transformado em riqueza, tá? Mas perceba que eu falei de espaço geográfico e com várias abordagens. Para que a gente possa entender essas várias abordagens, são criados ou foram criados os chamados conceitos geográficos, para que cada abordagem possa utilizar esses conceitos conforme a sua necessidade. São 4 os conceitos básicos, existe também um quinto ali que de vez em quando aparece. Tá? Primeiro conceito, ele é o mais antigo de todos. Ele foi utilizado na geografia clássica, lá na antiguidade já não era método, mas não era um conceito metodológico, mas era utilizado, que é o conceito de paisagem. Tá? Paisagem, conceito de paisagem, quando se fala paisagem, geralmente vem na nossa cabeça aula de artes. Professor, o senhor está misturando literatura, artes com a geografia? Pois é, amiguinho. Mas o conceito de paisagem na geografia tem ali uma construção um pouco diferente. Tá? Para a geografia, para nós da geografia, linda, amada, né? Geografia, o conceito de paisagem é a descrição, o elencar dos elementos que compõem um recorte espacial. Vamos traduzir isso para ficar melhor? Paisagem é quando a gente descreve um recorte geográfico, um espaço determinado. Então, quando eu trabalho só com a descrição desse espaço, eu estou trabalhando dentro do conceito de paisagem. Por exemplo, eu vou descrever a paisagem urbana de uma cidade. O centro da cidade X é caracterizada pela presença de ruas largas, arborizadas. As avenidas principais são ladeadas por edifícios comerciais de grande porte. Perceba, eu só estou falando da característica que você conseguiu imaginar, né? Ruas largas, arborização, prédios altos, então é a descrição. Nesse conceito de paisagem, nós não fazemos e nós não nos preocupamos, por exemplo, em criar, além de conceito, né? Criar além de conceito, julgamento de valor. Não é para dizer se a paisagem é bonita ou feia, mas é para conhecer os elementos que compõem aquele espaço. Ficou claro para vocês? Geralmente nós trabalhamos com 2 conceitos básicos de paisagem, a paisagem natural e a paisagem cultural, humana, antrópica, pode aparecer essas palavrinhas para vocês. A natural é autoexplicativa, né? A paisagem natural é aquela que não foi transformada pela ação do homem, é aquela que nós vamos elencar os elementos que não foram transformados pelo homem. Então geralmente está associado ali a florestas, a bosques. E a paisagem antrópica, cultural, né? Ela já vai elencar os elementos de um espaço que foi transformado pela ação humana. Cidades, tá? Espaços urbanos, áreas degradadas. Inclusive, para você não cair em distratores, né, em pegadinhas, quando nós falamos da paisagem de um sítio, então eu vou descrever lá, esta região rural é marcada por colinas suaves, de baixa inclinação, recobertas pelo plantio do algodão. Ah, algodão, professor, é natural, é planta, né? Não, querido aluno, o algodão plantado numa fazenda é ação do homem, ele não está lá de forma nativa. Então é uma paisagem já antropizada. Inclusive, ainda dentro da construção do conceito de paisagem, alguns geógrafos discutem que a paisagem natural praticamente não existe mais. Mas a discussão fica para depois, para um outro momento, quem sabe. Beleza? Então, paisagem, descrição, elencar, itens. Vamos falar agora de lugar.
é diferente do conceito físico de lugar, né? Que é um ponto, né? No espaço e tal. Para nós, da geografia, o lugar é o espaço das relações sociais e afetivas. O espaço, né, onde nós temos a relação com outras pessoas, onde nós vivenciamos e experienciamos, temos experiências nesse espaço. Exemplo, a tua cidade. Quando você vai para outra cidade, você lembra da sua. Se você já mudou de cidade, nossa, que saudade da minha cidade. Ou até não tem saudade, né? Geralmente, quando as pessoas são expulsas de uma região por uma questão financeira, por uma catástrofe ambiental, esse conceito é bem estudado. Quando a pessoa precisa abandonar uma região porque ela não dá mais conta, né, de sobreviver ali, por uma seca, por um conflito armado, né, as migrações e imigrações, geralmente esse conceito ele é bem estudado. Ai, que saudade que eu tenho, né? O amor, né? Sempre vai ter alguma palavra-chave atrelada a sentimentos, atrelado ali, né, à relação social. Então, o lugar para a geografia é o espaço geográfico abordado a partir da perspectiva da relação social. Beleza? Você que está aí na sua casa, para você é um lugar, né? Está sentadinho ali, bem acomodado, né? Talvez comendo uma pipoquinha, anotando ali, esse é um lugar. Quando você vai para a escola, não dá saudade, né? Principalmente na primeira aula da manhã, você fica, ai, que saudade do meu lugar, da minha cama, né? Que é o meu principal lugar. Então, é relacionado com o afetivo, a relação afetiva com o espaço vivido por um homem, por uma pessoa ou por um grupo social. Beleza? Também temos os outros dois conceitos. Região, tá? É utilizado hoje, tem toda uma história na construção do termo de região, mas hoje é um agrupamento de espaços que possuem características similares e são separadas de outras regiões porque, né, essas características elas são aglutinadas, agrupadas. Então, esse espaço, esse conjunto de espaço geográfico tem um clima X, aqui é o clima Y. O mais clássico de divisão de região natural são as zonas climáticas. Lembram disso? Região polar, né? Ou zona polar ártica, zona polar antártica. Vai ter variação do clima dentro da zona polar? Tem uma variação, não é tudo igual, mas tem uma certa homogeneidade de característica. Depois zona temperada norte, zona temperada sul. Né? Geralmente tem as 4 estações, né? A questão da inclinação do eixo da Terra, que vai ser maior nesses 2 pontos ao longo das estações do ano, e a zona intertropical, onde eu terei, né, maior quantidade de insolação, portanto, uma característica, né, de clima mais quente. Isso é uma classificação de região natural. Existe também a região, né, econômica, a região humana. Exemplo bem clássico no Brasil. O IBGE, ele divide o Brasil em regiões para fins administrativos. Poxa, vamos pensar um pouquinho em regiões do Brasil? Região Norte, região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Por que nós agrupamos esses estados? Porque lá no Sudeste, né, você que está aí no Sudeste, um abraço, porque lá no Sudeste, então, a gente agrupou São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Porque aqui no sul do Brasil, né, agrupou Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Porque esses estados possuem algumas características que são similares. E para fins administrativos, né, inclusive tem uma função administrativa, a divisão do IBGE, para fins administrativos, de políticas públicas, né, de aplicação de políticas regionais, essas características elas são suficientes. Então o IBGE determinou, olha, esses 3 estados do sul têm características similares. Uma mescla de algumas características físicas e características socioeconômicas, tá? Então nós criamos ali a separação. Deu para entender? Tá? Então, região é quando a gente vai agrupar áreas, espaços geográficos que possuem características semelhantes. Nós temos também o último conceito, que é o conceito de território. Território. Falar território, já lembra ali, território brasileiro, território nacional. O território é um conceito que envolve 2 palavras-chave, tá? Limite e poder. Então, território, ele é estudado para a geografia na perspectiva de um espaço geográfico delimitado por uma fronteira, um limite, que é a fronteira. Tá? Essa fronteira ela pode ser política, ela pode ser fixa ou temporária, ela pode ser uma fronteira já estabelecida, concretizada ou em litígio, em briga. Tá? E dentro desse espaço delimitado pela fronteira existe poder.
Esse poder ele pode ser oficial ou poder paralelo, inclusive, né? Oficial, vamos pensar aqui no Brasil. Brasil como país. Se você olhar no mapa, né, todo mapa tem aquela linha que a gente aprende a contornar. Aquela é a fronteira nossa. Quer dizer que daquela linha para dentro é um território nacional que tem um poder. Nós temos um governo central, né, o poder do Estado, que administra e atribui ali, né, tudo que for necessário para a sua autonomia, para a sua soberania. Isso é um poder legal, é um território oficial. Existem também territórios de poder paralelo. Por exemplo, já ouviu falar do território do crime organizado? Território do tráfico? Tá? São os territórios que se formam dentro de outros territórios sem que seja oficial. Quando um espaço, uma vila, uma favela, é dominado por um grupo, né, de narcotraficantes, né, por um poder paralelo, eles colocam lá dentro daquele espaço as suas próprias leis. Eles criam suas leis e tentam, né, manter-se, inclusive gerando conflito com o poder oficial. Não é assim que acontece quando o tráfico de drogas entra em conflito com a polícia? A polícia é representante oficial, né, de um poder estabelecido. Ficou claro para vocês? Então, dito isso, vamos agora ler as próximas questões. Vamos lá? Apareceu mais uma ali para vocês, né? Atente para as seguintes estrofes do poema de Cecília Meirelles, intitulado Província. Cidadezinha perdida no inverno denso de bruma, que é um dos teus morros de sombra, do teu mar de branda espuma. Pela curva dos caminhos cheirava a capim e a orvalho, e muito longe as harmônicas riam depois do trabalho. Que é feito de tua prosa, onde a morena sorria, com toda a noite nos olhos e na boca todo dia. É um versinho bonito para nós termos nessa noite, né, Cecília Meirelles? Professor, mas o que tem a ver isso com geografia? Vamos lá, o que tem a ver isso com geografia? Perceba que nessas estrofes ela utilizou dois conceitos geográficos. O que ela está descrevendo ali? Uma cidadezinha perdida. E ela fala de algumas características, por exemplo, o inverno denso de bruma, morro de sombra, tá? O mar de branda espuma. Ela elencou elementos que descrevem essa cidadezinha perdida. Qual é o conceito mesmo? Vai pensando ali, qual é o conceito de descrição? É um conceito que trabalha a descrição desse espaço, desse tipo de espaço. Beleza? Tá ligado? Além disso, traz ali um sentimento de memória. Cheirava a capim, né? Fala da morena que sorria. Então traz também uma carga de sentimento em relação àquela cidade. Aquela cidadezinha tinha esse cheiro. A música que soava, né? Feito prosa, onde a morena sorria, com toda a noite nos olhos e na boca todo dia. Então, além de descrever lá em cima as características dessa cidadezinha perdida, a autora também, ela remete a um saudosismo. Vamos pensar um pouquinho então? Vamos lá. Descrição do lugar. Descrição daquele espaço. Quando a gente elenca, né? Inverno, morro, mar, como é? Característica. É o conceito de território, será? Paisagem ou região? Tem três opções ali, tá? E essa ideia, né, de nós termos o sentimento, né, olha o cheiro como era, o som, né, tudo isso envolve relação com aquele espaço, porque se ela sente o cheiro, quer dizer que ela já esteve ali. Se ela lembra da música, né, é porque ela já esteve ali, então ela está com saudade. Existe um saudosismo desses dois elementos. Qual é o conceito? Vamos lá, pode ser lugar, território. Opa, já ficou mais fácil aqui. Ou é lugar ou é território. Fechou? Vamos lá, pensa um pouquinho. Vamos lá. Qual vai ser o primeiro conceito? Descrição é? Isso! Estou gostando de ouvir vocês daqui, estou ouvindo, hein? Daqui estou ouvindo. Ouço portas se abrindo para o conhecimento. É o conceito de paisagem. Professor, paisagem, beleza, já acertei. E o segundo, então? Relação com espaço. Só sobrou duas opções. Ou é lugar ou território? Território? Será que ela falou ali de conflito? Falou do limite? Não. Ela falou, né, da saudade que tem do som e do aroma naquele lugar. Portanto, só pode ser, vamos lá, só pode ser
lugar. Acertou, mandou bem, mandou bem, mandou bem. Perceba, pessoal, esse é um tipo de questão que pode aparecer em vestibulares. Você vai ter que utilizar, então, ali, né, o conhecimento dos conceitos para um texto. Ah, é fácil, professor, mais ou menos. É uma boa interpretação. Lembrar dos conceitos, você consegue matar. E os conceitos geográficos, né, eu acho bem legal isso, eles são muito utilizados na literatura, na música e também em reportagens jornalísticas, né? Vai falar a crise no Oriente Médio, é região, né? Conflito Israel-Palestina, é território. Então, esses conceitos, eles são vividos. Por isso que é uma geografia, porque a gente observa a geografia no dia a dia. Tá conseguindo observar a geografia no seu dia a dia? A partir de amanhã você acorda, dorme bem essa noite, acorda amanhã e começa a ver geografia no seu dia a dia. Tá combinado? Tá combinado, isso aqui não, né? Beleza, então. Produção, por favor, passa para mim o slide. É a B, está corretíssima a B, tá? Fechou, então? Próxima questão. Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza. O espaço não são essas formas, mas a vida as anima. Milton Santos, né? Nosso autor ali, Milton Santos. Bom, considerando as diferenças entre esses dois conceitos geográficos, analise as afirmações a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Tudo bem? Então vamos lá, analisando, hein? Conceito geográfico. A paisagem se dá como um conjunto de objetos reais, concretos. Nesse sentido, a paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e presentes em uma construção transversal. Vamos lá, paisagem tem que ser concreto? Tem. Não é subjetivo. O subjetivo está lá no lugar, tá? Está lá no território, porque poder é algo subjetivo também, tá? Então, paisagem é concreto. Ao longo do tempo, tem transformação? Tem. Toda a paisagem é transformada. Já viram, na internet tem alguns sites, né? Tem alguns, inclusive, no Instagram, tem alguns perfis que mostram a mudança de algumas cidades. Eu sigo alguns perfis, né? Que mostram ali São Paulo histórica, Maringá histórica, né? E você consegue ver uma foto lá do passado e uma foto recente, onde alguns elementos da paisagem estão presentes, só que foi sendo transformado o seu contexto, tá? A construção da paisagem, ela é histórica, ela vai sendo modificada com o tempo e ela é transversal, porque vários agentes vão transformá-la. Pode ser tanto a natureza quanto o homem. Então, né, tá lá, verdadeiro, muito fácil. Próximo, espaço, tá? Espaço geográfico, que é o conceito maior. Espaço é um conjunto de mercadorias cujo valor individual é função do valor que a sociedade, né, em um dado momento, atribui a cada pedaço de matéria, isto é, a cada fração da paisagem. A partir dessa perspectiva, o espaço geográfico, ele é apropriado pelo homem e transformado em algo útil pelo homem e é dado o valor conforme a sua época. Pessoal, o valor pode ser o financeiro e o valor cultural, o valor hierárquico, tá? Será que ao longo do tempo a gente começou a valorizar mais alguns elementos da natureza, outros? Será? Será que muda? Ou a gente sempre teve o mesmo valor? Por exemplo, para todas as sociedades, o ouro sempre foi igual. Ou seja, aquele espaço com ouro sempre teve o mesmo valor? Não, não teve. Vai sendo mudado. Então ele fala justamente isso, que o valor ele é modificado conforme a sociedade também é modificada. E nós nos apropriamos, nós mudamos a sociedade, mudamos o espaço geográfico, a paisagem, a partir desses valores que são criados. A cidade é uma construção recente no Brasil, por exemplo. Ela está de acordo com o grau que nós tivemos de avanço, né, da população urbana. Então, isso também está corretíssimo. Próximo, no espaço, as formas de que se compõe a paisagem preenche, no momento atual, uma função atual, como respostas às necessidades atuais da sociedade. Poxa, se a gente acertou o anterior, tem que acertar essa, né? Está muito correto. Nós vimos que ao longo da história nós alteramos os valores que damos para aquele espaço e apropriamos conforme essa sociedade, tá? Então, sim, a paisagem atual, a paisagem atual que nós transformamos. Vamos lá, uma fazenda que planta soja. A soja é uma cultura global.
Ela não era comum no Brasil, por exemplo, lá no começo do século passado. Ela faz parte da paisagem hoje porque a soja, o milho, né, e outros produtos agrícolas, eles estão no centro hoje do comércio de commodities. Então, essa paisagem rural de hoje, ela reflete uma necessidade da sociedade atual. Soja, milho, açúcar, algodão, tá? Que não é a mesma necessidade da sociedade no século XIX. Entenderam ali? Então, sempre vai refletir a característica da sociedade atual. Beleza? Ficou fácil essa, hein? Ficou fácil essa. As 3 estão corretas. Lá na questão vai aparecer para você, vamos lá, A. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Estão craques em paisagem. Próxima. A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se produz a cidade. O lugar da festa, olha a cidade, hein? O lugar da festa, do encanto, quase desaparecem. O número de brincadeiras infantis quase desaparece. O número de brincadeira de rua, nas ruas, diminui. As crianças quase não são vistas. Os pedaços da cidade são vendidos no mercado como mercadorias, apropriação do espaço. Tá? Árvores são destruídas, peças transformadas em concretos, aliás, praças transformadas em concreto. Por outro lado, os habitantes parecem perder, na cidade, suas próprias referências. A imagem de um grande cidade, hoje, é tão mutante que se assemelha à de grandes guindastes. Aliás, a presença maciça destes das britadeiras, das betoneiras, nos dão o limite do processo de transformação diária ao qual está submetida a cidade. Tá? Então tem ali um texto do professor Carlos Augusto Figueiredo sobre esse texto, né? Olha, perceba, é transformação, está falando de transformação, né? E pegou aqui no caso a cidade como o recorte geográfico. No contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência do quê? Vamos lá, então. A manutenção dos modos de convívio social, será que é isso? Manutenção? Está mantendo a mesma coisa, por isso que muda? Não faz nem sentido, né? Preservação da essência do espaço público, não, ele fala inclusive ali que as praças estão virando blocos de concreto, né? Os prédios tomando conta. Não pode ser também. A ampliação das normas do controle ambiental, pode até ter norma ambiental, mas lá no texto ele fala sobre árvores arrancadas. Flexibilização das regras de participação política. Será? Será? Fala algum momento no texto isso, que essa transformação fez com que a democracia aumentasse, que a participação aumentasse? Não. Na verdade, ele fala que o mercado determina isso. Então, não aumenta a participação política, né? E aí, alteração da organização da paisagem geográfica. Perceba que ali em cima, no texto do professor Carlos Augusto Figueiredo, ele vai descrever uma alteração. Ele vai descrever uma paisagem que está sendo alterada ao longo do tempo. E a cidade é um exemplo clássico no Brasil, né? Essa questão é específica do Enem, tá? Perceba que aqui nós pegamos um pouco de geografia urbana e colocamos o conceito geográfico. Você tem que lembrar que a paisagem ela é transformada, que a paisagem ela é reconstruída conforme a necessidade da época. E o Brasil, principalmente depois, né, da industrialização, né, a gente tem que pegar um pouco de história. Aliás, daqui a pouco tem aula de história, hein? Fica ligado. Nós temos que pegar um pouco da nossa história, da industrialização, do crescimento da indústria, do êxodo rural. As cidades vão crescer, e, portanto, os agentes que atuam, né, os agentes financeiros, os agentes do capitalismo que atuam nas cidades vão se tornar poderosos. Eles vão determinar o preço de morar na cidade. Eles vão determinar os espaços públicos e privados, né? Então, é justamente isso que o nosso querido professor descreveu neste texto. Beleza, então? Qual é a resposta certa mesmo? Vamos lá? Pode passar, produção? Aê! Né? Alteração da organização da paisagem geográfica está nesse texto lindo do Enem. Vamos então para a nossa próxima questão, acho que é a última questão nossa. Leia o texto a seguir.
Todos os espaços são geográficos. Isso é importante, né? Todo lugar que nós estamos, lugar agora no conceito de física, tá? Qualquer espaço que eu estiver ocupando aqui na Terra é um espaço geográfico. Então todos os espaços são geográficos, porque determinamos pelo movimento da sociedade, da produção. Mas tanto a paisagem quanto o espaço resultam de movimentos superficiais e de fundo da sociedade. Uma realidade de funcionamento unitário, um mosaico de relações, de formas, funções e sentidos. De novo ali, Milton Santos, né, falando conosco. Tá? Então ele vai descrever ali que o espaço geográfico ele é modificado, ou seja, os elementos que compõem a paisagem são modificados conforme a sociedade determina, conforme a sociedade demanda disso. Vamos lá, o espaço geográfico é o principal objeto de estudo da geografia e a partir dele, conceitos e categorias de análise compõem a relação sociedade e natureza. Com base nesses conhecimentos, associa a primeira coluna com a segunda coluna. Vamos lá então? Muito bem. Vamos de novo naquele joguinho, hein? Vamos ler a coluna da direita e tentar ver qual é o conceito. Inclusive vai aparecer um conceito ali que eu não trabalhei com vocês ainda. Mas Milton Santos introduz esse conceito. Primeiro que aparece, caracteriza-se pela valorização das relações de afetividade. Opa, afetividade, já pode ir lá. Pode ir lá. Afetividade vai ser o quê? O quê? Fala. Lugar. Não tem outra questão, né? Nós vamos terminar. Desenvolvidos pelo indivíduo em relação ao ambiente, sendo resultado de significados construídos pela experiência, conceito de paisagem, com referenciais afetivos desenvolvidos ao longo da vida. Belezinha? Então, já acertou, né? Lugar é o 2. Já anota ali. 2A. Anotou? Próximo, vamos pro B. Compreende tudo aquilo que nós vemos e o que nossa visão alcança. Trata-se do domínio visível, aquilo que a vista abarca. Forma-se não apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores e som. Pessoal, o que é aquilo que nós vemos? E aí a gente pode descrever? Fala alto. Isso, beleza? É paisagem. Paisagem nós olhamos, né? E depois nós elencamos. Isso vai ter ali uma série de camadas, né? Inclusive o cheiro, né? Os odores, os movimentos, as cores. Beleza? Então, B1, né? O 1B. Vamos para C. Sistemas integrados de fluxo, que se constituem por pontos de acessos, arcos de transmissão e nós ou polos de bifurcação, definindo-se pelo grau de acesso que eles oferecem, além de exibirem aspectos materiais, embora seu conteúdo seja imaterial. Pessoal, esse aqui é o conceito que Milton Santos agrega ali com outros geógrafos da geografia, né? Geógrafos da geografia, ficou muito bonita essa frase, né? Que é o conceito de rede. Falou de nó, conexão é rede. Na geografia nós temos as redes geográficas. Por exemplo, rede de comunicação, nós estudamos isso. A rede de comunicação, ela vai ser responsável pelo fluxo de informação e de dinheiro. Rede de transporte, fluxo de mercadorias e pessoas, tá? Então isso também é um conceito geográfico. Beleza? Então, C é o 5, rede. Vamos para D. Liga-se à formação econômica e social de uma nação, sendo produto do processo de apropriação e domínio social, cotidianamente, escrevendo-se no campo de poder. Olha só, um campo de poder. Relações socioespaciais nas quais a natureza exterior do homem está presente de diferentes maneiras. De novo ali, liga-se à formação econômica e social de uma nação. Nação, território, espaço geográfico. Fica a dica, apareceu a palavra poder? Já vai ali, dá uma olhadinha. Ah, tem território. Território é poder. É um espaço, tem uma nação, tem um povo, tá? Também faz parte do conceito. Então, galerinha, muito simples, né? Quando nós falamos de poder, falamos de nação, né? Quando nós temos uma inscrição do campo de poder, ou seja, uma delimitação do campo de poder, é território. Belezinha? Fronteira, poder, povo. Fechou? Então, a D é a 3D. Vamos para a última, estamos terminando geografia, daqui a pouquinho temos a linda aula de história. Fechou? Vamos lá então. E é uma porção do espaço delimitada a partir do agrupamento de aspectos de certa medida, homogêneos, seja por um critério físico, natural,
socioeconômico, cultural, entre outros, que resulta em uma diferenciação de áreas. Olha só, uma porção de espaço limitada a partir de um agrupamento de aspectos homogêneos. Ou seja, eu junto aquele espaço geográfico, eu agrupo ele em uma classe, porque ele tem características homogêneas, e esse aglutinamento, esse agrupamento, ele difere os demais. Ah, é muito fácil, lembra do Brasil, né? Regiões, né? Então, aí está lá com as 5 regiões. Ficamos nessa ordem, 2A, vamos lá então, 1B, 2A, 3D, 4E e 5C. Qual é a alternativa correta ali? A C. Assinalou? Se deu bem. Pessoal, ficou claro para vocês? Nós tivemos hoje um super intensivão de conceitos geográficos. Eu acho que não vai esquecer mais. Não vai esquecer mais. Vai ficar guardado no coraçãozinho de vocês o conceito e a história da geografia. Espero vocês no próximo mês com geografia aqui em Ciências Humanas. Mas não sai daí, não sai daí, não sai daí, porque depois da vinheta nós teremos ele, o nosso querido professor Yuri, com a nossa também amada história. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Tudo bom? Quem tá falando aqui é o professor Yuri e vamos estudar um pouquinho hoje sobre a nossa tão querida, amada história, beleza? O que nós vamos começar a estudar durante essa nossa aula aí são os conteúdos que nós já estamos trabalhando no início desse ano de 2022, né? Nesse primeiro bimestre aí, tá? E nós vamos trazer para vocês aí alguns conteúdos que já estão sendo trabalhados com a galera aí em sala de aula, beleza? Vamos lá então. A primeira questão que nós temos aqui é uma questão de pré-história americana, certo? Bom, vale lembrar, gurizada, que quando a gente fala em pré-história, essa é uma concepção bastante ligada ainda ao positivismo, certo? Porque foram os positivistas que fizeram todo esse processo de divisão da história, a pré-história sendo um momento da história onde nós não tínhamos escrita, né, ou pelo menos a forma tradicional de escrita, né, aí depois história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. A questão que nós vamos abordar agora é uma questão que seria, né, dito uma questão de pré-história. Então, a questão fala o seguinte, tá? Localizado no sudeste do Piauí, tá, um dos maiores parques nacionais da Serra da Capivara, um parque arqueológico bastante importante. É um parque arqueológico inscrito pela Unesco na lista do Patrimônio Mundial. Um conjunto de chapadas e de vales abrigam sítios arqueológicos com pinturas e gravuras rupestres, né? Para quem não lembra, são aquelas pinturas que nós temos nas pedras, né? Em cavernas e nós temos essas pinturas nos mais diversos lugares do mundo. Além de outros vestígios do cotidiano pré-histórico. Esses registros inscritos nos paredões rochosos representam uma grande variedade de temas e foram feitos por populações que habitaram a região há dezenas de milhares de anos, tá? Essa é uma concepção, claro, bastante evolucionista, né? Até mesmo porque nós temos aí umas divergências com relação à questão da temporalidade na pré-história, né? Tu dentro da evolução, tu tem uma necessidade de uma temporalidade muito maior, né? E dentro do criacionismo nós temos uma temporalidade, uma necessidade de temporalidade menor, tá? Seguramente são os mais antigos registros humanos no cotidiano americano. Então ali nós temos um desenho ali, uma pintura rupestre. De acordo com o texto e a imagem, assinale a alternativa correta. Então, os vestígios de mais de 10 mil anos encontram-se no Piauí, foram excluídos da lista do patrimônio mundial por terem sido ameaçados por queimadas que
destruíram as chapadas. Bom, essa é daquelas questões assim, tá, não tem absolutamente nada a ver, tá ao contrário do que foi dito ali, então tu já exclui de saída, é muito fácil de tu visualizar que essa questão é uma questão errada. As chapadas e os vales do Piauí reúnem os mais antigos registros da presença humana no hemisfério sul, certo? Superando os registros africanos, que se acredita serem os mais remotos. Bom, o texto anterior, ele não está comparando, por exemplo, os vestígios que tem no Piauí com relação aos vestígios da África, tá? Então, essa questão também seria uma questão que não estaria correto, tendo em vista o texto acima, tá? C. O Parque Nacional da Serra da Capivara é um sítio arqueológico que reúne registros da fauna brasileira feitos pelos europeus na época da chegada dos portugueses. Pessoal, chega a ser até ridícula essa questão, mas, por favor, não fiquem tentados a marcar essa questão, até mesmo porque está dizendo que ali são milhares de anos. Para quem não sabe, os portugueses eles chegaram aqui no Brasil em 1500, então a presença europeia aqui no Brasil só pode ter acontecido a partir de 1500, tá? Questão D, tá? As pinturas de animais da serra, de cenas de caça e do cotidiano encontrados na Serra da Capivara estão entre os mais antigos registros feitos pelo homem nas Américas. É exatamente o que está falando ali o texto anterior. Então, essa seria a questão correta e essa seria considerada, gente, uma questão daquelas que não dá para errar, tá? Até mesmo porque vocês sabem que dentro do Enem, né, aquelas questões que são ditas muito fáceis, se tu errar, tu prejudica aquelas questões que, se porventura tu conseguir acertar questões mais difíceis, né, tu tem umas ponderações ali que não vão bater, porque eles vão achar que tu chutou as mais difíceis. E vamos para E, só para certificar aí, tá? As pinturas rupestres são importantes registros do cotidiano dos povos indígenas que habitavam a região amazônica há cerca de 2.000 anos atrás. Bom, aí entra um pouquinho de conhecimento de geografia, né? Porque o Piauí, ele não fica na região amazônica, certo? Bom, esse é um detalhezinho que talvez poderia passar despercebido. Então, gente, uma das coisas que é bem interessante tu analisar dentro desse contexto aí pré-histórico é que esse conteúdo é um conteúdo que tu vai ter duas correntes, tá, muito definidas, tá? Tu vai ter a corrente evolucionista, certo? Aonde tu precisa de uma temporalidade muito grande, talvez tu analise aquela questão ali, tu diga assim, não, mas eu não concordo com essa temporalidade. Bom, tu tem que entender que em algumas questões vai aparecer essas temporalidades muito mais longas do que é necessário dentro do criacionismo, até mesmo porque é uma corrente bastante usada dentro dos meios científicos, certo? Por mais que aqueles que são criacionistas não vejam isso como certo, né? São duas correntes que, de certa forma, se colocam em confronto, principalmente no que diz respeito à questão da temporalidade, né? Não levando em conta se foi planejado ou não, se foi por acaso, mas a temporalidade é algo que se choca bastante dentro da concepção da pré-história. Lembrando também que na pré-história nós não tivemos uma escrita formal, como nós conhecemos a partir, né, dessas escritas alfabéticas ou hieroglíficas ou cuneiformes, mas nós tivemos registros históricos, tá? Essa visão de que a pré-história ela é pré-história porque nós não conseguimos ter registros escritos, porém nós temos registros históricos, sim. A pintura rupestre é uma característica clássica disso daí, beleza? Vamos para a segunda questão. Agora uma questão de teoria da história. Gurizada, uma coisa que eu queria falar aqui para vocês, tá? Existe uma parte da nossa apostila, tá? Que é o primeiro capítulo da apostila, que vai falar um pouquinho sobre teoria da história.
E eu não sei porquê, sinceramente, que muitas pessoas pulam essa parte. Tá? Primeira coisa, gente, a gente não consegue fazer ciência humana, tá? Ou ciências humanas, sem teorias. Tá? Então, aquele primeiro capítulo ali é um capítulo extremamente importante, porque é justamente aquele capítulo que vai te demonstrar como que a história, né, em outras áreas do conhecimento das ciências humanas, a geografia, a filosofia, a sociologia, ela se estrutura como ciência. Então, é extremamente importante tu entender certos conceitos que estão ali naquele primeiro capítulo, que mostram o porquê que ciência também pode ser feita dentro da história, dentro da geografia, dentro da filosofia, dentro da sociologia. Nós também temos métodos, nós também temos uma teoria, né? E aquele capítulo ele vai falar sobre teoria da história. E aqui a gente tem uma questão, tá? Bem legal sobre questão de teoria da história, tá? O conhecimento histórico, acadêmico ou científico, é constituído prioritariamente por meio de práticas de investigação e análise. Para a construção do conhecimento histórico, as fontes ou vestígios são, portanto, elementos fundamentais, tá? Se tu for ver lá, por exemplo, dentro daquelas discussões que nós vamos ter ali, conceituais, com relação à teoria da história, tu vai ver que uma delas, tá, tem um destaque muito importante, que é justamente a questão do que é fonte, tá? E o que é fonte, gurizada, dentro do processo histórico, dentro da teoria, da historiografia, ou seja, como que se escreveu a história, tu teve uma variedade nesse decorrer do processo histórico do que era considerado fonte. Hoje, praticamente, nós podemos considerar a fonte dentro de uma perspectiva bastante ampla. Ó, já estou meio que dando a resposta aqui, tá? Análise, então vamos lá. Analise os itens abaixo e coloque V para o que for fonte histórica e F para o que não for fonte histórica, beleza? Entenderam? Então, aquilo que for fonte histórica, tu põe V, e aquilo que não for fonte histórica, tu põe F, certo? Então, vamos lá. Jornais e revistas. Nós poderíamos considerar que são considerados fontes históricas, tá? Eu vou te dizer absolutamente sim, tá? Por que eu te digo sim? Com certeza sim. Porque eu, quando eu estava na faculdade, né, e depois fui fazer um mestrado em História, eu usei como fonte da minha pesquisa no mestrado jornais. Né? Eu fiquei lá durante 2 anos estudando sobre o primeiro jornal produzido pela Cúria Metropolitana de Porto Alegre, aí o pessoal de Porto Alegre, um abraço, chamada Estrela do Sul. Né? E eu fiquei lá 2 anos em cima da Estrela do Sul, para poder entender o que eles queriam passar para a galera lá do século XIX, lá no Rio Grande do Sul. Então, com certeza, tu pode considerar que jornal e revista ou passa a ser uma fonte histórica. Fotografias. Será que fotografias podem ser consideradas fontes históricas? Gurizada, nós temos um arquivo histórico muito legal, lá no Rio de Janeiro, onde muito do resgatar da história do Brasil vem através das fotografias que eram tiradas nesse passado aí. Então, com certeza, as fotografias dão um contorno, principalmente no que diz respeito à questão da imagem, né, do que era o passado. Né? Claro que a gente sabe que a fotografia ela não é tão antiga assim quanto, por exemplo, pinturas, gravuras, mas a fotografia também ela pode ser considerada como uma fonte histórica. Documentos oficiais de Estado. Um detalhe interessante, os positivistas por muito tempo disseram que isso era a única coisa que poderia ser considerado muitas vezes fonte histórica, aquilo que era produzido oficialmente pelo Estado. Tá, professor, mas hoje continua sendo considerado fonte histórica? Sim, não é a única coisa, mas também é considerado uma fonte histórica. Cartas e documentos pessoais, tá? Com certeza, pessoal. Olha só que coisa interessante. A semana passada eu estava dando uma aula aqui sobre Segunda Guerra Mundial
e eu tenho uma aluna minha que ela é de origem japonesa. E ela me disse assim, professor, eu tenho algumas cartas lá em casa, tá, que foram mandadas aqui para o Brasil, tá, lá do Japão, e eu acho que algumas foram mandadas na época da guerra. E eu pedi encarecidamente que ela pudesse lá verificar e tentar achar essas cartas. Ela está atrás dessas cartas ainda. Mas com certeza as cartas e os documentos pessoais também são considerados. Eu tive uma colega minha também lá no Rio Grande do Sul, que ela trabalhou, por exemplo, dentro de um trabalho de pesquisa que ela fez, as cartas de amor que os homens mandavam na época da Revolução Farroupilha para suas mulheres que ficavam em casa. Olha que coisa interessante, né? Então, as cartas e os documentos pessoais também podem ser considerados fontes históricas. Então, tendo em vista tudo isso que a gente falou, já dá para ver qual que é a questão correta, né? Então, a questão correta é a A, né? Que todas essas questões compõem o que nós entendemos como fontes históricas. E nós temos outras fontes históricas que aqui, né, não foram mencionadas. Tá? Então, hoje, dentro do que nós conhecemos da história, dentro do que nós conhecemos como aonde a história pode chegar e o que pode ser considerado fonte histórica, essa visão se ampliou de grande forma, certo? Beleza? Então, olha só, outra aqui de teoria da história, tá? Para escrever a história, é necessário reunir fontes ou testemunhos que são objetos e documentos. Restos do passado que ajudam a compreender um contexto em determinado período. Sobre as fontes documentais, é correto afirmar que A. Não variam de modo algum, devem ser documentos escritos e registros pela autoridade competente da época e do local do qual fazem parte. Bom, isso na outra questão a gente já tinha trabalhado um pouquinho isso daí. Então a gente pode dizer que isso hoje, dentro da perspectiva da historiografia que nós temos hoje, né, da teoria da história que nós seguimos hoje, das correntes, das teorias que nós seguimos hoje, essa questão estaria incorreta. Tá? Talvez, se no passado tu pudesse analisar essa questão, talvez poderia achar que ela estava correta, mas no que nós temos hoje, né, essas escolas históricas mais contemporâneas, isso estaria com certeza errado. B. São criadas e elaboradas criteriosamente para fins de escrita por arqueólogos, etnólogos, paleógrafos e paleontólogos. Não, na verdade, essa alternativa também está errada, porque isso não é produzido apenas por esses grupos, né? Na verdade, a fonte histórica ela é produzida por todos nós. Todos nós podemos produzir fontes históricas, certo? Vamos para a alternativa C. São várias, como as escritas, as orais, as narrativas, os mitos populares e diferentes tipos de imagem. Tudo isso podem serem consideradas fontes históricas. Isso está correto, tá? Principalmente dentro dessas perspectivas mais contemporâneas de história. D. São os mapas geográficos e históricos, as linhas temporais, cronologias específicas dos calendários geomorfológicos. Isso daí é mais para a área da geografia, porém, não apenas isso, né? Então, a alternativa correta é a alternativa C, que tem uma visão bastante ampla do que diz respeito à fonte. E esse é um ponto bastante importante, tá, gente? Dentro da perspectiva atual, nós temos uma ampliação muito grande do conceito de fontes. E até mesmo assim, existem muitas discussões, tá, mas e essa fonte aqui, ela foi uma fonte falsificada. Até mesmo porque foi falsificado também passa a ser um conceito interessante para entender o porquê que aquilo ali, por exemplo, pode ser considerado falso. Tá? É bem interessante. Uma outra questão bem interessante que nós estamos estudando aí no início desse ano de 2022, tá?
é a tão querida por muitos história antiga, certo? Então nós estamos estudando agora, nesse primeiro aí momento, principalmente a parte da pré-história, teoria da história, e a parte da história antiga no que diz respeito às primeiras civilizações, tá? Então, partindo do pressuposto que as primeiras civilizações, elas são estudadas principalmente pela história ocidental, dentro da perspectiva do crescente fértil, o que é o tal do crescente fértil, tá? Vamos lá, então, vamos estudar um pouquinho, só relembrando aí para a gente poder matar essa questão aí, belezinha, legalzinho. Então, o crescente fértil é a região que compreende principalmente 3 rios importantes que nós vamos ter ali na parte tanto do Egito quanto da Mesopotâmia, tá? No Egito, claro, ninguém esquece, eu acho que todo mundo aqui não tem dúvida nenhuma sobre que rio é, né? É o Nilo, né? Segundo Heródoto, né? O Nilo, o Egito é a dádiva do Nilo, né? Só pode existir o Egito com o Nilo, né? Se tu for ver, é muito interessante quando tu olha assim pro Egito, né? É areia e pedra de um lado, areia e pedra do outro, e tu tem uma faixa verde, bonita, exuberante, que o que são, né, as margens do Nilo. Então o Nilo, ele passa a ser ali um lugar onde eles conseguiam ter uma regularidade de produção. E as primeiras civilizações, elas estão totalmente atreladas aos seus rios, porque seria impossível de tu criar uma civilização sem tu ter uma agricultura que vem proveniente, por exemplo, da Revolução Agrícola. E do outro lado, né, tu vai ter ali a região da Mesopotâmia, com 2 rios importantes, o rio Tigre e o rio Eufrates. Não eram tão regulares assim como o Egito, mas foi uma região de bastante disputa, justamente porque tu tinha 2 rios importantes e que ali também tu poderia produzir agricultura, né? Foram vários os povos que tomaram conta ali daquela região, como os suméricos, né? Os sumérios, né? Os acádios, os babilônicos, os assírios, os neobabilônicos, que disputaram ali aquele território. Então, aqui nessa questão tu vai ter aí então um mapinha mostrando esse crescente fértil, tanto a região ali do Nilo quanto da Mesopotâmia. E embaixo diz o seguinte: a respeito das primeiras formações urbanas da humanidade, considere as afirmações que se seguem. Claro, vale lembrar aqui, tá, que é dentro de uma perspectiva da história ocidental, lógico. Então vamos lá. Então, tendo em vista aquela imagem ali, gente, a gente tem algumas afirmativas aqui interessantes, tá? E aí a gente vai ver o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos lá então. As primeiras cidades foram formadas no período paleolítico, pois somente os nômades é que podem surgir, pode surgir o fenômeno da urbanização. Então, a gente tem que voltar lá para a pré-história, tá? Na pré-história nós tivemos 3 grandes períodos, tá? O período paleolítico, o período neolítico e o período da era dos metais, certo? Bom, com certeza não foi no paleolítico, ou seja, na velha idade da pedra, ou também conhecido como pedra lascada, que foram formadas as primeiras civilizações, certo? Tu teve a Revolução Agrícola, tá? No período neolítico. Então, após essa Revolução Agrícola, é que nós vamos ter a formação das primeiras civilizações. Então, essa daí é uma questão que não está correta. Então, vamos para a segunda afirmativa, tá? O mapa mostra que as mais antigas cidades do mundo surgiram na Europa, tá? Então, ali está mostrando Egito e Mesopotâmia. Bom, aí a gente tem que ter um conhecimento geográfico, né? A gente sabe que nem Egito, nem Mesopotâmia ficam na Europa, certo? Aí tem que ter um conhecimento agregado aí história junto com geografia, né? Uma interdisciplinaridade, tá? Então a gente consegue entender também que essa alternativa não está correta, tá? Na Mesopotâmia, as cidades foram unificadas em um único império desde o começo e toda a sua história, enquanto no Egito os núcleos urbanos permanecem sempre autônomos e descentralizados. Tá? Primeiro, nem sempre na Mesopotâmia nós tivemos uma construção de império. Por exemplo, os sumérios, eles não formaram império. Tá? O império
dentro da Mesopotâmia passou a existir a partir dos acádios, por exemplo, né? E no caso do Egito, nós entendemos que também eles não passaram por um processo de descentralização todo o tempo, né? Menés, por exemplo, ele vai juntar, né, o reino, e a partir daí nós vamos ter dinastias que vão controlar o Egito de forma mais ou menos centralizada, com alguns momentos de dissidências e tal, mas então essa questão também não é uma questão correta. Vamos para 4. O desenvolvimento da população junto aos vales férteis de grandes rios foi um fator que favoreceu a urbanização após a chamada Revolução Agrícola. Essa questão aí é uma questão certa, né? Todas as primeiras civilizações elas estão agregadas a grandes rios, tá? Por quê? Porque o rio fornece água, a água possibilita a agricultura ela possibilita a formação dessas civilizações, tá? Então é por isso que as primeiras civilizações elas estão atreladas a esse crescente fértil, assim como também outras civilizações que foram formadas no período da antiguidade, como a parte ali, por exemplo, dos hindus, né, com o rio Indo e o Ganges, né, os chineses também com o rio Azul, né, e o rio Amarelo, foram civilizações que foram montadas perto de rios, tá? Então é extremamente necessário tu ter esses rios para que pudessem formar essas civilizações. Afirmativa 5, tá? A estratificação social, a agricultura, a invenção da escrita e a metalurgia, lembra do período da Era dos Metais, são processos históricos associados às antigas cidades da região conhecida como Crescente Fértil, tá? Então essa alternativa também essa afirmativa também é uma afirmativa correta. Então nós poderíamos chegar à conclusão então que as afirmativas corretas são as afirmativas 4 e 5, né? Então seria a questão A como correta, beleza? Vamos passar para a próxima então. Então, a civilização egípcia, olha aí uma questão de Egito para quem gosta, tá? A civilização egípcia, uma das mais poderosas da antiguidade, desenvolveu-se às margens do rio Nilo, no norte da África, a partir do século IV, né? Ou o quarto, desculpa, não é o século IV, do quarto milênio antes de Cristo, graças às periódicas cheias do rio, tá? Que eles enchiam, ficavam, né, o rio saía da sua margem normal, ele enchia, ficava ali alguns meses fora do seu leito normal, durante aquele período ali, né, aquela terra, ela recebia sedimentos que fertilizavam aquela terra ali, os humus, né, aonde depois quando ele voltava para o leito normal, né, eles conseguiam revolver aquela terra ficava altamente fértil, e eles conseguiam produzir, e também eles conseguiam também utilizar a água do Nilo para poder regar depois mais tarde e obter uma boa safra, tá? Então, graças às periódicas cheias do rio, que fertilizavam suas margens, e a construção de diques e de canais de irrigação, uma forte agricultura se desenvolveu no Egito Antigo, gerando grande crescimento populacional que exigia um forte poder político. Sobre sua economia, política e sociedade, é correto afirmar que, tá? Vamos lá então. Alternativa A. A rígida hierarquia da sociedade dificultou a formação de uma classe mercantil, o que impediu que o comércio conhecesse qualquer dinamismo, tá? Não foi justamente por causa dessa rigidez hierárquica que isso aconteceu, né? Talvez porque a agricultura era o grande mote da civilização deles, tá? Mas não seria por causa dessa rigidez hierárquica que isso aconteceu. B. Os escravos eram a base da prosperidade da civilização egípcia, sendo especialmente maltratados e em gigantesca maioria eram
adquiridos em entrepostos comerciais no litoral atlântico africano. Bom, nesse período não existiu esse tipo de escravidão, certo? E muitos dos trabalhadores, eles viviam dentro de uma concepção de servidão coletiva, tá? E não tanto de escravidão. Esse tipo de escravidão nós vamos ter mais para o período moderno, não no período antigo, tá? C. Os escribas, considerados como os olhos e ouvidos do faraó, eram sacerdotes oriundos das chamadas vou repetir essa aqui, tá? Alternativa C. Os escribas, considerados como os olhos e ouvidos do faraó, eram sacerdotes oriundos das camadas sociais mais elevadas. Recebiam grandes propriedades e exerciam considerável influência política. Aí teve uma certa confusãozinha, até tu pode ter confundido, porque os olhos e ouvidos do rei, geralmente esse termo era utilizado para os persas, tá? Então, é uma coisa que deu uma certa embolação ali, certo? Eles tinham um destaque na sociedade egípcia, mas eles não eram sociedades, não eram sacerdotes, tá? Os escribas, eles eram uma classe à parte e eles não eram grandes proprietários de terra também, certo? D. O proprietário de todas as terras era o faraó, cabendo ao Estado dirigir toda a atividade econômica e o fornecimento de alimentos. As comunidades eram relegadas apenas à posse e o direito do usufruir da terra. Essa questão é uma questão bastante interessante, gente. Tempos atrás eu estava analisando esse período aí, e até eu fiz uma pergunta pro nosso grande arqueólogo aí da igreja, Rodrigo Silva, e eu perguntei para ele, Rodrigo, antes do José e da grande seca dos 7 anos, né, de vacas magras que teve no Egito, na Bíblia fala que essas terras, elas foram trazidas para o faraó por José na época das 7 vacas magras. Então leva a crer que essas terras, elas tinham um dono e que esse dono não era o faraó antes das 7 vacas magras, que foram os 7 anos de seca. E esse modelo é o que, dentro do materialismo histórico, nós consideramos o modo de produção asiático. E aí eu perguntei para ele, bom, será que antes de José nós poderíamos dizer que alguém já teria feito isso, ou seja, de trazer essas terras para o faraó e dar essas terras para o faraó? E ele me disse que achava que não. Então, talvez, gente, José tenha sido o cara que tenha criado o modo de produção asiático no Egito. E ele até na época ele me perguntou assim, da onde que eu tinha tirado essa ideia? Eu disse que eu tinha tirado a ideia porque eu estava estudando o modo de produção asiático, né, que é descrito por Marx, e depois eu estava lendo a Bíblia nessa parte, justamente nessa parte. Então, quando tu faz a conexão dessas duas ideias, claro que fica bem difícil de tu comprovar José fora da Bíblia, tá? Fica bem difícil de tu comprovar, porque os egípcios, eles tinham uma prática que quando eles achavam que um período não era bom para a visão histórica deles, eles apagavam os vestígios, tá? Então, fora da Bíblia, nós não temos vestígios contundentes da existência de José. Então, é uma alternativa bastante interessante, certo? Porque essa questão está certa, está correta, tá? E talvez isso tenha sido feito por José nos 7 anos de miséria, quando ele traz aí as propriedades para o faraó, tendo em vista, lógico, o escrito bíblico, certo? O sistema econômico era descentralizado
e ficava sob a responsabilidade dos governadores provinciais que remetiam ao faraó metade da riqueza produzida pelas comunidades e pelos agricultores e mineradores. Tá? Então, a questão que nós entendemos como correta seria a alternativa D, tá? Onde o proprietário de todas as terras era o faraó, né? O modo de produção asiático. Engraçado que o modo de produção asiático, a principal característica do modo de produção asiático foi a atuação no Egito, que não ficava na Ásia, ficava na África, tá? Então, essa é a alternativa correta, tá? Espero que vocês tenham tido aí bons momentos aí para a gente discutir um pouquinho sobre essas questões, tá? E uma coisa que eu queria dizer para vocês, percebam que o conhecimento que a gente tentou colocar aqui para vocês é um conhecimento extremamente interligado com outros conhecimentos, né? Por exemplo, quando tu for estudar, principalmente história antiga, tu tem que ter um certo conhecimento de geografia também, tá? De sociologia, que a gente trabalha, por exemplo, a gente trabalhou aqui nessa questão modo de produção, que é da parte da sociologia, tá? Esperamos então que vocês consigam ampliar bastante o conhecimento de vocês para que esses conhecimentos sejam interligados e aí a gente consegue ter uma facilidade muito maior de matar essas questões aí e poder ir bem no Enem. Beleza, pessoal? Fico por aqui, tá? Foi um grande prazer estar com vocês e espero que todos aí fiquem bem. É isso, fui. Beleza, tchau.